Graça e paz, meu irmão. Hoje, 6 de maio de 2026, a gente vai mergulhar no capítulo 14 do livro de Ezequiel, no versículo 5. E nele encontramos: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto estão todos afastados de mim através de seus ídolos. Nós estamos navegando, ou deslizando, ou fazendo uma leitura constante, diária, nos nossos devocionais sobre o capítulo, ou o livro de Ezequiel, os seus diversos capítulos, em que temos que claramente que Ezequiel, ele é, vamos dizer assim, condicionado, levado às visões sobre o juízo sobre Jerusalém. Mesmo eles estando no cativeiro, Ezequiel, as visões dele passam por aquilo que Jerusalém está praticando e como ela deveria ser tratada pelo juízo de Deus. E quando a gente chega aqui nesse verso 14, ou nesse capítulo 14, perdão, nós temos que a visão agora é que diversos anciãos de Israel, eles chegam até o profeta e eles se sentam diante da presença do profeta. E o Senhor estabelece para Ezequiel que aquelas pessoas, segundo o que a Bíblia diz, eram homens que estabeleceram seus ídolos em seu coração. E aí a Bíblia acrescenta um pouco mais ainda uma expressão que eles criaram, né? Eles estabeleceram ídolos no seu coração e puseram a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face. Caracterizando que muito mais que cometer erros, muito mais de que, como todo ser humano, né, que comete pecados, há uma certeza, eles não buscam arrependimento, não buscam correção, não buscam arrepender-se, não buscam nada disso. Eles simplesmente vão vivendo, vão fazendo e vão repetindo os erros, como se aquilo fosse agora nova regra para a sua vida. Muito claramente fazendo uma afronta ao Deus de Israel, ao Senhor, e o Senhor estabelece para o profeta a visão de que a resposta que o Senhor daria para aqueles homens seria exatamente aquelas de acordo com aquilo que, com a multidão de ídolos que eles tinham nos seus corações. A gente vê que eles não buscam o Senhor, eles buscam, na verdade, consultar o profeta sobre o Senhor para que eles possam confirmar, para que eles possam se sentir seguros que eles estão no caminho certo. E aí é o grande detalhe, aí o grande, vamos dizer assim, aspecto, conflito, quando você lê com extrema facilidade, extrema natureza, e aí, mais uma vez, a gente, quando vai estudar o capítulo, vai olhar o que os teólogos falam sobre o assunto, os estudiosos, e ver o que o capítulo efetivamente fala, a gente acaba sentindo um pouco desconfortável, porque, por vezes, apesar da igreja, ou apesar dos estudiosos repetirem uma coisa, não é exatamente aquilo que a gente está vendo. E aí deixa a gente numa grande crise, por quê? Porque a gente tem buscado estabelecer o nosso devocional com base no princípio de buscar a verdade. Mas a gente se pergunta humildemente, quem somos nós para estabelecer que um fundamento, um conceito, um devocional, naquilo que eu digo é a verdade plena, diante de que um conjunto de estudiosos, de homens, em tese, com muito mais preparo, não só intelectual, talvez até com uma vida santa, não sei, uma vida de estudo, uma vida de devoção mais plena e com vários, vamos dizer assim, apontamentos, nuances e profundidade de várias áreas de conhecimento que podem fazer com que eles formulem o seu pensamento. Mas os nossos devocionais, eles são pautados naquilo que o texto claramente diz e principalmente dentro do que o capítulo fala. Os estudiosos, às vezes, fazem um conjunto como um todo da obra. Lembrando que, numa vida prática, quando as coisas eram escritas, as coisas eram por meio de fragmentos, não eram tão conjunto como aqui era. Então, a possibilidade do entendimento ou da leitura ser mais próximo do que a gente diz, ela existe. Mas a gente faz esse apontamento. Porque o Senhor, ele diz que o propósito disso é ele apanhar a casa de Israel, ou seja, mostrar para a casa de Israel que os erros deles serão, vamos dizer assim, eles deverão perceber e entender os erros deles, porque o juízo ele se faz presente devido àqueles erros. E aí, outro aspecto que deve ser considerado, que mais na frente a gente vai ver por que isso causa um certo desconforto para a gente, é o que está escrito lá no finalzinho do versículo 7, porque o Senhor quer deixar claro, ele já disse lá no verso 4, quando ele fala assim, o Senhor responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos, e lá no verso 7, ele diz assim, quando vier ao profeta, quando esses homens com iniquidade diante da sua face, vier ao profeta para inquirir do profeta
a respeito do Senhor, olha o que ele diz bem no finalzinho, ele diz, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. Ele deixa claro para o profeta, deixa claro para aquele a que a revelação deve ser dada, deve ser ensinada, que a resposta que é dada é uma resposta vinda do próprio Deus, do coração de Deus, da vontade de Deus, e não da boca do profeta ou da boca do homem. Mas é aqui que a gente vai entrar no conflito, porque o objetivo dele é fazer com que o Senhor coloque a face do Senhor contra o homem perverso, o homem ímpio, o homem de tropeço, e ele será usado como sinal e provérbio para aquele povo, né? E ele será, vamos dizer assim, cortado para fora do povo. Ele será expulso, ele será não conhecido mais como alguém do povo de Deus, pelo menos no conceito vamos dizer assim, do processo de bênção que eles deveriam receber. Muito provavelmente é esse o aspecto. E aí é que entra o grande momento de tensão desse capítulo. Quando você embarca agora no versículo 9 até o versículo 10, eu pelo menos, me senti um pouco desconfortável. Por quê? Porque quando nós estamos lendo, nós vemos claramente que o Senhor quer pegar o povo de Israel no seu próprio erro. Mas observe que nós temos nesse tempo, inclusive no capítulo 13, que nós estudamos ontem, ele fala logo no versículo 2, dizendo assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e diz a eles que profetizam de seus próprios corações. Há profetas que profetizam de seus próprios corações, assim como o povo age aqui. E agora, no verso 9, nós temos, e se o profeta for enganado quando tiver falado alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão sobre ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Quando nós estamos indo até o versículo 8, a gente vê que tem um homem com coração. Só que aqui, quando ele entra no profeta, ele diz que quando esse profeta responder, e ele diz assim, e se esse profeta for enganado, por quê? Porque há profetas que de repente responderão por si mesmo, mas são só os profetas. Mas ele diz assim, e se o profeta for enganado quando tiver falado alguma coisa, então isso dá um entendimento para a gente que esse profeta que responde não é um profeta do engano. Não é um profeta do engano. Há profetas de engano? Há. Mas aqui não aparenta ser um profeta de engano, porque é um profeta, se ele for enganado, e se o profeta for enganado. Para a gente dizer que o profeta foi enganado por Deus, quando ele fala assim, foi enganado por Deus, porque ele diz assim, eu terei enganado esse profeta, a gente só pode trabalhar com o profeta verdadeiro. Porque o profeta do engano, o falso profeta, por si só, eles já estavam profetizando dessa forma negativa. Aí ele disse assim, estenderei a minha mão sobre ele e destruirei no meio do meu povo. Né? Então, aí deixa pra gente uma certa inquietação, porque me traz isso aí para sua reflexão, para o seu estudo. Se a gente for olhar o que vem das explicações, as explicações dos estudiosos, pelo que eu busquei, porque isso me inquietou demais, está sempre pautado em profetas que profetizavam mentira. Mas eu faço essa ressalva que, como eu vejo o texto está me vendo dessa forma. Só que quando chega no verso 10, aí o conflito se torna maior. Porque ele diz assim, e eles carregarão a punição da sua iniquidade. A punição do profeta será como a punição daquele que o buscar. Ele está usando a expressão de punição. A punição, aí ele está trazendo, o texto bíblico está trazendo, que tanto o profeta quanto aquele que o buscou estarão sujeitos à punição. Um porque já está com o seu coração corrompido, o outro porque, se a gente for analisar porque respondeu corretamente de acordo com o Senhor, porque está sendo um instrumento da própria vontade de Deus, por isso que eu digo, meu irmão, entender as coisas do Senhor e da forma como Ele age, às vezes, não é tão simples. A gente quer falar de Deus de paz, de amor, de misericórdia, e é tudo isso, mas há momentos no texto que os estudiosos se debruçam para ajustar o texto, porque os textos precisam ser ajustados à compreensão, mas que para a gente é um pouco difícil. Mas quando lá no próprio verso 5 que nós trabalhamos, ele diz assim, porquanto estão todos afastados de mim através dos seus ídolos, então, e ele está falando da casa de Israel, haveria uma concepção possível que todos, independente, agora como comunidade, como coletividade, todos representavam o erro da própria nação. Mas nós bem sabemos que há pessoas que não se encaixam nisso, porque há o conceito do falso profeta e há o conceito do profeta verdadeiro, como é o caso de de Jeremias e o próprio Ezequiel. Então o texto ele vai por aí. O que eu recomendo para você?
Dá uma estudada no capítulo. O capítulo ele vai trazer mais coisas, vai trazer inclusive uma relação para provar para demonstrar que existe um versículo bíblico que fala, diz assim, que quando fala que a gente, quando confia no Senhor, quando a gente tem fé em Deus, quando a gente entrega ali, nós e a nossa casa alcançaremos a salvação. Mas nesse texto aqui, nesse capítulo especificamente, ele vai trazer a figura de Jó, de Daniel, ele vai falar de Jó, de Daniel e Noé, ele estivesse nela no momento em que ele trouxesse a fome, a espada, o animal nocivo e a peste, para cortar dela homens e animais. Ele diz assim, ainda que estes homens estivessem sobre a face da terra, eles não teriam condição de purificar a própria terra, as suas famílias, as suas casas. Eles salvariam a si próprio, trazendo o conceito do cuidado individual, da relação individual também de cada um. Existe uma relação que está sendo tratada aqui, feito o povo sobre a nação, mas existe também. Então, em relação a esse capítulo, a gente deixa para sua reflexão, para sua meditação, para sua compreensão própria, para um mergulho profundo do que se diz, principalmente do que está relatado entre o versículo 8, entre o versículo 9 e o versículo 10. E você há de considerar o propósito do capítulo, ele traz homens que estão com o coração corrompido, esses homens procuram o profeta de Deus para inquirir sobre Deus, e Deus responde por meio desse profeta, e Deus responde de uma forma de acordo com o coração deles que já estão corrompidos, e ainda assim há, pela indução pelo entendimento dos dois versículos 9 e 10, principalmente o 10, há uma punição que cai tanto ao profeta quanto ao homem. Talvez no entendimento que de alguma forma o próprio coração desse profeta também tivesse na possibilidade de estar na corrupção. Mas lembrando, nós temos que medir isso em relação a todo o contexto que aqui está. Então, dessa forma, eu deixo muito mais para que você chegue à sua própria conclusão, a conclusão daquilo que o Senhor quer falar no teu coração, do que eu te induzir. A minha função aqui é um pouco te chamar a atenção sobre talvez, às vezes, até conflitos que o texto traz. Mas jamais duvide da palavra do Senhor, jamais duvide. E a gente vai encontrar isso aqui bastantes vezes na Bíblia, mostrando o quanto nós temos uma grande discussão, uma grande vontade de acertar na palavra do Senhor, no entendimento do Senhor, mas o Senhor com uma soberania e com um poder que nos torna, que ele é tão grandioso que às vezes se torna até incompreensível tentar decifrá-lo, mesmo por meio das Escrituras. Por isso que ele fala que nós entendemos sobre ele ou deciframos de acordo com a própria vontade que ele tem. Fica na graça de Deus, no amor do Pai, e que ele possa nos cuidar, meu irmão.